E aí galera, aqui estou eu em mais um diário de RPG, finalmente dando continuidade à leitura do O Legado, o RPG do PH Autarquia. Comecei recentemente a leitura do capítulo 2, um mundo à sombra do nosso, aqui ó, no início do capítulo, e logo de cara me esbarrei com um conteúdo super interessante, que fala de como os herdeiros, que é o nome dado àqueles personagens que vão despertar, manifestar poderes e lutar contra as entidades sobrenaturais. Só que para que haja o despertar, é preciso transpassar o véu. E aqui eu vou descrever para vocês o que significa. Como já visto, o legado adormece nas almas humanas. Isto leva aos próprios seres humanos a não se compreenderem como parte de um mundo maior, fora das regras do mundo natural, cegando-os para tudo que não pode se encaixar na lógica científica vigente no mundo. Este fenômeno, conhecido como o véu, faz com que qualquer contato com o sobrenatural seja racionalizado de alguma forma pelo legado. A intenção disso é proteger as pessoas. Enquanto elas estiverem alheias ao sobrenatural, elas estarão seguras vivendo no mundo natural. E aí, qual é a ideia? Os herdeiros nascem quando eles esbarram com algo sobrenatural, um ser sobrenatural. Aí aquele véu é meio que rasgado. E aí, aquela realidade se desvela para esse mortal, para esse humano, e aí ele começa a se questionar, peraí, existe sobrenatural, existe criaturas sobrenaturais, então o mundo vai muito além daquilo que está aqui do racional. Então, essas pessoas despertam, passam então a serem chamadas de herdeiros, aí elas começam a manifestar poderes que elas poderão utilizar para lidar com essas entidades e com esses seres sobrenaturais. Então, os herdeiros são despertos, mortais que despertaram para o legado, para a essência do legado, para enfrentar os desafios e as criaturas sobrenaturais que assolam a Terra, e eles precisam defender a humanidade dessas criaturas. Então tá aí esse destaque que eu faço logo de cara para o capítulo 2 de O Legado RPG, que eu estou fazendo a leitura, e na próxima vou trazer mais. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Falou! E aí galera, estamos aqui em mais um diário de RPG, continuando a leitura de O Legado RPG do PH Autarquia. Aqui estou ainda passando pela unidade 2, que tem a ver com o cenário de jogo, várias descrições, e cheguei numa parte que é bem interessante, que fala das organizações e da sociedade dos herdeiros dentro do cenário de O Legado. Já adianto para vocês que esse cenário meio que tem os herdeiros, aqueles que despertaram para o legado, como uma sociedade relativamente secreta, porque eles querem preservar aqueles humanos mortais como sonâmbulos, ou seja, eles ainda não despertaram para o legado, ainda não se depararam com alguma coisa sobrenatural que fizesse com que o legado se despertasse. Então, os herdeiros formam uma sociedade e algumas organizações para proteger os sonâmbulos desse perigo de lidar com os seres sobrenaturais. E aí, aqui no livro, destacam duas organizações fundamentais para essa sociedade dos herdeiros, que é o Sacrorum Mysteriorum e o Decálogo. São as duas grandes sociedades. O primeiro, o Sacrorum Mysteriorum, é meio que uma organização inicial, original dos herdeiros, meio que em algum momento ali nos séculos passados se formou essa sociedade para dar origem a tudo, e aqui ele descreve que ocorre ali na Europa. Já o Decálogo já foi uma necessidade de adaptação para os dias atuais, em que inclusive essa sociedade migra para o novo continente, que é a América. E o interessante é que o Decálogo estabelece sede em Salvador, na Bahia, aqui no Brasil. Ponto aqui pro PH por ter feito essa referência, eu achei bem legal.
essa sociedade, a força que ela tem ser estabelecida no Brasil. E aí tem essas duas sociedades, a primeira que eu citei, que é o Sacrorum Mysteriorum, tem meio que essa parte mais clássica, pensadora, e o Decálogo fica com essa função mais atual, lidando com questões de segurança, justiça, monitoramento e até execução, se for o caso. Inclusive o Decálogo, a origem desse nome se vale em função de 10 leis estabelecidas entre os herdeiros, que dá esse nome de Decálogo. Então é isso, deixa mais esses comentários e no próximo dia tem mais. Falou! E aí pessoal, aqui estou eu em mais um Diário de RPG, continuando meus comentários baseados na minha leitura do O Legado RPG do PH Autarquia. Estou perpassando pelo conteúdo referente ao do capítulo 2. O capítulo 2, o título dele deixa eu só conferir aqui rapidinho, é o do Um Mundo à Sombra do Nosso. É basicamente descrevendo como é o cenário de jogo, onde os herdeiros, que são os personagens jogáveis do cenário, se envolvem em sua sociedade. E uma das coisas assim que me chamou a atenção, que as duas sociedades, as duas organizações mais fortes do cenário, que eu disse no vídeo passado, que é o Sacrorum Mysteriorum e o Decálogo, são organizações meio que estatais. Aqui no livro diz isso, que elas são uma organização muito estruturada, muito ordeira e se organiza de uma forma que consiga controlar e monitorar a sociedade dos herdeiros. Mas o que me chama a atenção é que parece muito com uma sociedade secreta. Na realidade é uma sociedade secreta, tipo como por exemplo a Camarilla de Vampiro à Máscara. Mas diferente da Camarilla, essas duas sociedades secretas dos herdeiros, elas se escondem para não promover o despertar dos que estão adormecidos. E eles enfrentam os seres sobrenaturais que querem combater aqueles que são a criação da criadora, né? Que como eu falei naqueles vídeos anteriores, tem a questão da criadora e a adversária. E os herdeiros são os combatentes da criadora e eles enfrentam esses seres sobrenaturais que têm relação com a adversária. Só que essa sociedade é tão intricada que é possível ver sistemas de justiça e punições, sociedades montadas em castas e níveis de responsabilidade, tem economia, comércio, organizações paralelas que vivem desse comércio, troca de itens, runas. Caraca, é todo um sistema paralelo que lembrou muito Camarilla, mas eles têm forte influência sobre a gestão do mundo, porque eles podem também interferir na vida e na existência dos adormecidos. Então tá aí um cenário bem complexo, em que os personagens vão tentar ao máximo se esconder dos então mortais, dos sonâmbulos, e ao mesmo tempo enfrentando os seres sobrenaturais, sobrevivendo a essa economia agressiva. Então tá aí galera, tá aí o vídeo, mais uma leitura e até a próxima. Falou! E aí galera, cá estou eu em mais um Diário de RPG, enfim retornando ao Legado RPG do PH Autarquia. Finalmente voltei a lê-lo, ainda continuando pelo conteúdo do capítulo 2, cujo título é Um Mundo à Sombra do Nosso, que é explicando assim de uma forma geral o cenário de jogo do Legado. E aí eu cheguei num trecho que fala dos grupos e organizações que podem ser encontrados no cenário. Aqui ó, o trecho dele. Mas aí você se perguntou, mas Raga, tu já não tinhas falado anteriormente que haviam dois grupos dominantes da cena, que é o Mysteriorum e o Decálogo? Sim, esses são os dois mais fortes e mais espalhados pelo cenário, mas há espaço para outros grupos de menor amplitude e mais locais, eles atuam de forma mais local. Tem vários aqui, por exemplo, Alfa e Ômega, Cartéis Dracônicos, Comunidades Orcs, Compop, Corporações. São vários com características distintas e ocupações nas cidades. Mas teve uma que me chamou bastante a atenção, que foram
os Greys e famílias vampíricas. Por que me chamou a atenção? Porque me lembrou um pouco organizações, não é necessariamente do Vampiro à Máscara, mas do Vampiro Hacking. Porque aqui ele monta uma estrutura em que tem meio que o vampiro chefe, que é o Coroa Noturna, meio que o que lidera as famílias vampíricas que tem na cidade. Aqui a família vampírica é relatada como se fosse um grupo de vampiros que vivem em comunidade, né? Como se fossem grupos. Aí me lembra muito as seitas que existem dentro do Hacking, que podem habitar em uma mesma cidade. Não sei se vocês lembram, já viram Vampiro Hacking, tem 5 seitas fortes espalhadas que acolhem vários tipos de vampiros no meio delas. E aí cada família tem um líder que forma o conselho noturno, que trata as coisas com a coroa noturna. Aí já lembra um pouco também o Vampiro à Máscara e a formação dos anciões ou líderes de clã junto com o príncipe da cidade. Então tem aí um pouco de Vampiro à Máscara e Vampiro Hacking. Mas aqui também lembra um pouco da série de vampiro que tinha na Netflix, da HBO, melhor dizendo, em que os vampiros conseguem viver com os mortais, criando meio que um sistema de sobrevivência com eles. Então tá aí uma coisa que me chamou a atenção desses grupos, esses vários grupos que tem espalhados. Então tá aqui mais uma leitura bem interessante de O Legado, e fica para a próxima. Falou!